Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez estamos aqui com a doutora Juliana Rocha. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A ideia, pessoal, é a gente discutir um pouco sobre gestão de consultório, assim, saída da residência, o que pensar para quem pretende ter um negócio próprio dentro da medicina e mais especificamente dentro da oftalmo, tá? Então, Juliana, obrigado pelo aceite, tá? Se quiser dar um pouco assim do teu background, de que aconteceu até chegar aí onde tu está hoje, e depois a gente vai dando continuidade para a conversa. Perfeito, Lucas. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui conversando com vocês. É uma jornada que já vem de algum tempo, assim, eu acho que tem algumas coisas que seria legal a gente iluminar, talvez, para essas pessoas que estão saindo ou se interessam por oftalmo ou já conhecem alguma coisa da especialidade, né, e tem já algum plano na cabeça para tentar entender se esse plano ele se encaixa na realidade, né? Então, só para vocês entenderem, para você entender de onde eu venho e o que que eu já fiz. Eu terminei oftalmologia em 2010, então eu já tenho 15 anos, né, nessa carreira. E eu acho que a primeira coisa que alguém que está, eu não sei se talvez pensando já em quem sai da residência, né? A gente não está falando do estudante que está pensando em fazer a residência, porque aí são outras escolhas, são outros pensamentos. Vai depender muito para que lado você quer guiar a tua carreira, né? Onde você vai escolher fazer a residência. Mas após esse período de residência, é, você precisa definir, primeiramente, se você vai ter uma subespecialidade, né? Se você vai direcionar o seu caminho para uma subespecialidade. Se você vai começar como oftalmo geral e quer depois escolher esse caminho. E nisso, eu vou contar um pouco da minha história, porque quando eu já fazia residência, eu não tinha intenção de ficar numa grande clínica, tá? Uma das coisas que me impressionou na oftalmologia é a capacidade da autonomia. Você não precisa estar num grande hospital, você não precisa estar junto com uma equipe muito grande, diferente, por exemplo, de, sei lá, um oncologista, alguém que precisa de um suporte, de uma equipe multidisciplinar. Até mesmo do anestesista a gente prescinde quando é oftalmo, porque a gente também faz o bloqueio, a gente pode ter um anestesista ao lado, como a gente pode não ter também, ou a gente pode ser o responsável pelo bloqueio. Então, a oftalmologia ela te dá essa autonomia. E isso era uma das coisas que talvez mais me impressionou. E considerando isso, não só você não precisa estar num grande hospital, como você não precisa estar numa grande cidade. Tem mais isso também. Você não precisa estar num grande centro, considerando o tamanho da cidade. Você pode fazer um serviço extremamente eficiente, com equipamentos muito modernos, etc., numa cidade muito pequena. Então, a minha história ela foi para esse lado. Eu não queria trabalhar no grande centro, não queria trabalhar na capital, porque, na minha opinião, como eu não queria trabalhar numa subespecialidade muito restrita, vamos dizer, você faz uveíte, tá? Você não vai poder meio que dizer, vou ficar sozinho e vou para uma cidade interior, vou montar meu serviço. Não vai ter como fazer isso. Ah, vou fazer neurooftalmologia. Ah, você vai ter que trabalhar no hospital universitário para poder receber casos encaminhados de outros colegas. Então, eu acho que a primeira decisão que vai direcionar um pouco como você vai montar o seu consultório, onde você vai trabalhar, é se você vai querer uma subespecialidade ou não, e que subespecialidade é essa, porque algumas, sim, dependem de um grande centro, que é o que eu estava falando, quase me contradizendo do que eu estava falando inicialmente, porque a oftalma, ela te dá essa possibilidade, mas não é uma obrigatoriedade, porque se você escolher determinada subespecialidade, você vai precisar estar num grande centro ligado a uma equipe um pouco maior. Então, como a minha estratégia era fugir um pouco de uma demanda que eu via que tinha uma demanda de mercado que estava saturada na capital, porque eu não morava aqui, eu morava no Rio Grande do Norte, eu sou de lá. Eu me juntei com mais dois colegas e montamos um centro de oftalmologia numa cidade de interior, só que polo de uma região. Então a gente recebia pessoas de várias cidades, operava as pessoas daquelas cidades, atendia as pessoas daquela cidade, tinha um contrato ali na região e começamos a fazer o nome nessa cidade, porque eu gostava muito de oftalmo geral e eu gostava muito de catarata, que é o que eu faço até hoje.
Então, eu me apropriei, vamos dizer assim, dessa facilidade que o oftalmo tem da gente poder estar num centro mais afastado, só que a gente tinha o melhor faco que a gente poderia, a gente tinha equipamentos de exames. Então, você sabe, né, um consultório de oftalmo e um bloco de oftalmologia é bem possível que você monte mesmo num serviço um pouco menor, né? De porte um pouco menor. E nisso, quando eu vim para cá, há 10 anos, eu continuei na mesma ideia, porque eu acho, na minha opinião, assim, que a interiorização das especialidades é muito bom, não só para a saúde pública, porque você consegue entregar um serviço muito bom para a população que não está num grande centro ou numa capital, e ao mesmo tempo, como uma escolha de mercado, também é muito interessante, porque geralmente você é uma das únicas opções na região e financeiramente isso dá um retorno, pelo menos nesses 15 anos que eu estou trabalhando, tem dado um retorno bem substancial, assim. A, a parte financeira, ela retorna para você muito mais rápido do que na capital. Isso é uma coisa que é óbvio, né? Também a concorrência é muito maior, a facilidade que as pessoas têm de morar numa cidade grande, né? Atrai muita gente. E, obviamente, viajar para o interior, ou morar numa cidade menor, não ter todas as facilidades de uma capital são os pontos contra essa decisão, né, essa escolha. Mas para mim sempre foi a escolha mais, na minha concepção, mais inteligente, assim, porque a gente consegue ter um retorno muito legal. E como eu falei, a parte de saúde pública sempre foi algo que me chamou muita atenção. Então, eu faço muito contrato com o SUS, eu tenho muito contrato com hospitais públicos, eu tenho meu consultório privado, mas eu nunca deixei esses contratos. Então, essa foi a minha jornada. Eu acho que, como eu falei, a primeira coisa, a subespecialidade que eu escolhi me deu essa liberdade. Porque eu consigo montar um bloco, eu consigo ter um consultório, eu consigo fazer contrato SUS, eu consigo operar meus pacientes particulares. Isso aqui, ou em Igrejinha, que é o lugar que eu vou até hoje, que tem 30 mil habitantes, ou em Novo Hamburgo, que tem cento e poucos mil habitantes, mas tem um entorno por ser região metropolitana de mais gente, assim. E lá também era mais ou menos a mesma coisa, em torno de 100 a 150 quilômetros da capital, o que me deixa perto de um grande centro, né? Mas ao mesmo tempo me dá um- uma presença de mercado, mesmo não estando tão longe da capital, muito grande. Tipo, acaba que eu sou a referência na região já há um tempo. Então, isso para mim, eu me apropriei dessa liberdade que o oftalmo me deu e a minha carreira sempre foi nesse sentido. Eu não trabalhava em grandes hospitais, mas isso é o que a minha subespecialidade me, me proporciona, né? Se eu quisesse algo muito específico, algo muito, né? Vamos dizer assim, que eu levasse para minha carreira algo que dependesse de uma equipe maior, eu não conseguiria, talvez, botar em prática esse meu plano. Não, perfeito, muito bacana a história, e inclusive nesse final eu me lembrei daquela. ah, Chega a ser uma metáfora, mas uma analogia da garrafa de água no aeroporto, né? Que a garrafa de água ela é a mesma no supermercado, no estádio de futebol, no aeroporto, mas ela tem um preço muito diferente em cada um dos lugares, né? E a gente às vezes acaba, não sei se limitando, mas assim, vendo só as possibilidades imediatamente à nossa frente, né? Então, as oportunidades para minha fase que a faculdade me proporciona e os colegas que estão ouvindo para a cidade que cada um deles habita, né? Eu tenho colegas aqui que vão estar nos ouvindo que moram em São Paulo, capital, e colegas que moram em Santa Cruz do Sul, né? Então, assim, uma realidade totalmente diferente e tem como referências também de o que é um bom hospital para trabalhar coisas totalmente diferentes, né? E de novo, aí basta cada um definir o que é o sucesso para si, de repente, como tu muito bem disse, assim, se a pessoa quer trabalhar numa área mais acadêmica, de repente um hospital universitário, alguma coisa assim, vai proporcionar um sucesso maior para essa pessoa do que se a pessoa quer focar, vamos dizer, em retorno financeiro, vai para o interior, um consultório como tu exemplificou, né? Mas eu acho que é interessante dar essa visão para o pessoal, porque a gente às vezes sai muito engessado da faculdade, né? Achando que não, as minhas opções são essas. Eu sou de Porto Alegre, eu vou ter que trabalhar ou aqui, ou ali, é isso que eu tenho. E se eu quiser abrir um consultório é muito difícil, porque capital, não sei o que, não sei o que. Mas na verdade não.
né? E já é, acho que a terceira conversa que a gente tem esse ano aqui no podcast, bem bacana, de pessoas com esse tipo de relato, né? Que saíram das suas cidades, assim, exige coragem, né? Mas a gente pensa antigamente, o pessoal saía e ia para um outro país, tentar buscar oportunidade. Então, não é uma coisa absurda a gente pensar que sair de uma cidade, de repente, por algum tempo, né? Mas claro que tem fatores que pesam, né? Isso que eu queria também já direcionar para a próxima pergunta, porque eu penso que o pessoal pode se prender um pouco na cidade pela família, né? Um pouco pelo dinheiro. Eu acho que, querendo ou não, recém saindo da residência, ganha um salário modesto, para a gente não dizer outra coisa, durante a residência. E a pessoa vai pensar em todos os gastos de abrir um consultório, todos os gastos de repente, a fase que a pessoa vai morar sozinha, né? Então, assim, eu entendo que seja parte do processo, né? Mas assim, de alguém que já está uns passos adiante, o que que tu diria assim para pessoa que está nesse impasse? Olha, vou é, e vou destinar isso ou fico um pouco aqui na capital, faço uns plantões, tento me inserir em algum serviço e depois eu penso em sair. Será que assim, qual é o timing que é mais adequado? Não sei se a minha pergunta ficou clara. Eu entendi. Eu acho que uma das coisas mais importantes que você falou nessa tua, antes da tua pergunta até, é a definição de sucesso para si, né? Acho que esse autoconhecimento é algo que a gente exercita muito pouco. Acho que muito pouco durante a vida inteira, tá? Eu vejo pessoas até que já estão numa fase mais avançada da carreira que não tem a mínima ideia do que acha que é sucesso, assim, sabe? Porque a gente às vezes copia e cola. Ah, o sucesso para a maioria das pessoas acho que para mim também deve ser. Então, o que me chamou muito a atenção na época que eu comecei a procurar o que eu queria fazer foi na época da faculdade ainda, quando eu soube que as duas professoras que eu mais admirava na Nefro trabalhavam num consultório muito elegante assim na capital. E que elas sobreviviam, na verdade, do salário de professor, que não é muita coisa, porque nesse lugar que elas trabalhavam, elas não conseguiam ter lucro, elas tinham uma gestão financeira muito ruim e elas ficavam lá porque era status, assim, tipo, ela era bonito trabalhar ali, todos os nefros bons da cidade trabalhavam ali, mas para elas financeiramente não fazia sentido algum. Então eu acho que conhecer a si mesmo é algo importante não só para você definir o sucesso, né, para você mesmo, como também saber as armadilhas que a nossa mente nos arma e que podem comprometer o nosso futuro não só de satisfação pessoal, né? Porque a gente pode ter a satisfação em outra coisa. Por exemplo, tem gente, como você falou, gosta do lado acadêmico. Não adianta achar que vai conseguir achar felicidade, mesmo que tive uma proposta de montar um consultório com mais dois colegas e a ideia é muito boa, mas é no interior. Talvez dê muito certo financeiramente, talvez você fique conhecido, mas sempre vai existir aquilo que você deixou para trás, que era publicar trabalho, estar envolvido com congresso. Então, isso é muito importante, conhecer qual é a definição de sucesso, como é que você se enxerga daqui a 10, 15, 20 anos, o que é que você gostaria de ter construído nesse período, né? Se é uma questão financeira, se é uma questão de carreira, se é contatos, se é, sei lá. No meu caso, uma coisa que sempre foi muito importante para mim é o impacto social, assim. Eu fiz residência em saúde da família antes de fazer oftalmo. Fiz 2 anos de saúde da família. E era uma área que eu gostava muito. Então, assim, eu sempre. Hoje eu poderia até não trabalhar mais com o SUS em algumas cidades. Eu já tenho um dia a dia que eu já tenho um consultório particular, eu tenho meus pacientes, eu já faço minhas cirurgias com lentes prêmio, que eu já. Tá indo legal. Só que eu já fiz, na minha conta, em torno de 18 mil cirurgias de catarata. Uma grande parte dessa no SUS. E eu adoro. Tipo assim, o impacto social que isso tem, você sabendo que você tem uma técnica muito apurada, você tem resultados que praticamente você não tem complicações, porque o que que acontece? Geralmente, pessoas que trabalham no serviço público, né, que vão abandonando o serviço para poder ir para os seus consultórios particulares, acaba que sempre cirurgiões um pouco mais inexperientes vão estar operando ali. Não que não seja um espaço também para isso, porque o Sistema Único também é um lugar que a gente pode ter uma equipe, tanto que eu tenho fellow que me acompanha, então eu treino pessoas também junto comigo, eu acho que é um espaço que é interessante, que seja um espaço também de educação, que devolva, né, para a sociedade novos médicos, né, novas pessoas treinadas ali.
Mas, não sei, eu tenho isso, sabe? Por mais que a gente tenha uma remuneração muito mais baixa, não é só por isso. Óbvio que teve um período que sim, o SUS ele é como tu falou, tem uma estratégia para fazer isso, sabe? O SUS ele é uma porta não só de entrada, ele foi um lugar onde eu adquiri uma técnica muito apurada na minha cirurgia, de conseguir hoje ter uma taxa de complicação muito baixa, um tempo cirúrgico muito baixo, um sucesso, né, de resultado muito alto. Então, eu acho que o SUS ele é uma estratégia que ela funciona de duas maneiras. Tanto para você ganhar experiência, e aí isso pode ser na parte clínica, na parte, porque você vai ter muito paciente. Vai ter muito paciente. Então, se você quer trabalhar, se você topa ver gente, atender e operar e trabalhar bastante, você vai conseguir tanto ter muito paciente, porque isso é como a gente aprende medicina, é com paciente, como você vai ter um retorno que, como você tem muita gente, você acaba tendo um volume de atendimento que vai te dar um retorno financeiro interessante. Só que o grande problema, eu acho, é que as pessoas que saem da residência, elas se comparam com as pessoas erradas. Ela quer se comparar com o cara que está lá no consultório, que vai cheiroso, bonitinho, sai de casa, dirige 15 minutos e vai conseguir atender e vai, vamos dizer assim, acha que vai manter a sua vida dessa maneira. E que a maioria, eu vou te dizer, não mantém. Não mantém. É muito difícil. Principalmente se essa pessoa tivesse endividado para comprar equipamentos, endividado para montar consultório. É desesperador. A pessoa vai sentar no consultório, como muita gente acha, quando acaba a medicina, que vai sentar no consultório, as pessoas estão só esperando você chegar e você vai abrir as portas e os pacientes vão vir. Existe todo um trabalho para isso. Para mim, o que funcionou realmente foi ter essa vontade de me dedicar ao serviço público, porque eu acho que é uma missão para mim. Eu não acho que um dia eu vá deixar esse lado, tipo, porque eu sei o impacto que eu consigo ter na vida dessas pessoas. Mas eu não vou ser hipócrita, assim. Foi um lugar onde eu aprendi muito, foi um lugar que eu ganhei dinheiro, porque eu gosto de trabalhar bastante. Então, se você gosta de trabalhar, ver gente, atender, operar, tem trabalho para isso, mas não vai te remunerar no unitário como vai remunerar depois. Você vai ganhar no pacote, vamos dizer assim, você vai ganhar no todo, né? E aí, com o tempo, e como isso funciona não só para pessoa física, como para pessoa jurídica também. Todas as clínicas que eu tive, que eu tenho, a gente começa no SUS, é o grosso, você vai trabalhar muito, você vai se dedicar bastante, você vai passar do horário, você vai atender muita gente, e aí uma hora você vai ficar conhecida, as pessoas vão ver teu trabalho, vão ver que tu trabalha bem, e aí tu vai girando a chave um pouquinho, e aí tu vai virando pro teu particular. Então, assim, eu acho engraçado porque em qualquer outra área de trabalho, as pessoas estão muito acostumadas a fazer isso. Se tu pega uma pessoa do setor financeiro, por exemplo, ele chega estagiário, ele vai ralar um monte, vai fazer serviço de outras pessoas, ele vai chegar 8 horas da noite em casa, ele vai já acordar cedo, ele vai dormir tarde, ele vai trabalhar muito, e aí uma hora ele vai crescer a carteira de clientes dele, ele vai conseguir escolher para que ele vai trabalhar. Eu acho engraçado é que o estudante de medicina, ele tem uma mentalidade que eu não sei onde foi que, quem foi que mentiu pra gente e disse isso, porque talvez essa medicina que às vezes o estudante sai pensando que vai exercer é de 50 anos atrás, entendeu? Então, para todas as áreas, para o direito, para economia, todo mundo rala muito no início, ganha mal, trabalha pouco, a hora é barata. E eles estão acostumados, é assim mesmo, assim é a vida. E uma hora eu vou girar minha chave e a minha chave uma hora vai vir. Só que o que eu vejo das pessoas, pelo menos que eu tenho contato ali no Fellow, é que o pessoal já quer sair comprando um consultório, já começa daí, que eu acho que não é a melhor opção. Tu vai trabalhar para alguém no início, comprando um consultório, se endividando e achando que vai conseguir pagar com uma consultinha atrás da outra. Não vai acontecer isso. Isso é ilusório, tá? Então, para mim, funcionou assim: é trabalhar muito, é ver gente, é aprender, porque, enfim, você tem 3 anos de residência, mas você não vai ver absolutamente tudo ali. Então, medicina se aprende com gente, vendo gente. Minha residência que eu fiz em Natal, a gente tinha um pronto-socorro aberto para o estado inteiro. Então, assim, meu Deus do céu, a gente viu muita coisa. Era muito pesado, era muito trabalho, mas eu agradeço porque foi isso que me fez aprender oftalmologia, né? Então, e não acaba. Eu acho que o pessoal acha que depois da residência ali foi o trabalho duro, né? Acha que depois daquilo ali agora eu já vou ter a minha recompensa. E não é bem assim. Ali depois tu vai começar de novo, ver paciente, atender, operar, ver caso difícil. Quando eu comecei mesmo a operar aqui no Rio Grande do Sul,
que essa quantidade de pacientes eu comecei em 2018, 19, porque eu tenho o meu outro lado, que é o meu lado de gestora. Então, lá nas clínicas de Natal, eu gerenciava, então eu parei de operar. Eu fiquei 8 anos sem operar. E aí eu decidi, botei na cabeça que eu queria voltar a operar, e aí eu fiz um curso hands-on, e de 2018, 19 para cá foi que eu recomecei. E o SUS foi um baita laboratório para mim. Tipo, eu tinha um retinólogo que era o meu parceiro, assim, que me ajudava nas situações complicadas, mas foi ali que eu passei todas as situações que eu poderia passar e que eu não poderia. E, infelizmente, a exigência de um paciente do privado é uma coisa. Tu prometeu uma coisa para ele, tu prometeu um resultado refrativo, tu prometeu vamos dizer, uma independência dos óculos no pós-operatório, tu não pode ter nenhuma complicação. Então, o SUS, depois que eu operei ali minhas mais 10 mil cirurgias, foi que daí eu comecei para minhas lentes prêmio, pois aí que eu comecei a prometer um resultado superior, que eu não iria só tratar catarata, eu iria sim dar uma independência dos óculos. Aí uma cirurgia que já chega num outro patamar, não só de resultado, como também de retorno financeiro. Então, existe todo um caminho que no início é muito duro e difícil, para que depois você consiga virar a chave. Mas eu noto que as pessoas elas chegam com uma ideia um pouco distorcida do tempo que demora isso e do quanto vai ter que trabalhar quando sai da residência. Olha, perfeito. Eu acho que só nessa, esses 5, 10 minutos de fala tem uma riqueza, assim, imensa, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção, assim, eu acho que a gente vive numa sociedade do imediatismo em tudo que é sentido, né? É bem possível que muitos que estejam nos ouvindo estejam no 2.0 ali para tentar absorver o máximo de informações no mínimo de tempo, né? E eu acho que, querendo ou não, é uma das respostas, né, para a pergunta da onde que vem essa mentalidade. Né? Vem disso, na verdade. Eu acho que vem da ansiedade, das pessoas também se compararem com quem está já não a um passo na nossa frente, mas sim a 10 passos à nossa frente. Daqui a pouco é o nosso objetivo ser o cara que sai de casa arrumado, pega o carro 15 minutos e fica o dia inteiro atendendo seu consultório privado, mas não vê toda a base do iceberg que tem antes dessa pontinha, né? Todos os anos que teve que trabalhar, de repente, em um serviço que a pessoa, enfim, não vou dizer que não gostava, mas não era não era o end point, não era o objetivo daquela pessoa, mas era uma parte necessária para que um dia ela chegasse lá, né? Eu concordo e eu gostei muito desse ponto de vista, porque é uma coisa que a gente não pensa, né? A gente tende a ver os dois extremos, ou quem está recém começando, assim, estudante, ou residente, recém saindo, ou da pessoa lá, seus 50, 60 anos já no ápice da carreira e não vê esse intermediário que é talvez a maior parte, o maior determinante de quem de fato vai chegar lá, né? Porque o que mais tem é médico que se forma, se endivida, tá aí de BMW e, na verdade, não tem absolutamente nada, né? É, então, muito obrigado assim, por compartilhar isso. Eu acho que é um ponto bem importante. Eu queria te perguntar, Juliana, fiquei com uma curiosidade, assim, se pudesse falar um pouco da questão da gestão das clínicas de Natal. Tu comentou que tu gerenciava. Como é que era, assim? Quantas clínicas? Eu entendi um modelo, assim, que primeiro focando mais em SUS e depois vira um pouco mais para o privado. E um parênteses, né? Achei bacana isso de poder dar para o pessoal também a visão de que a gente pode fazer os dois, né? Eu tinha muito a visão, o pré-conceito de que era ou um ou outro, né? Ou eu vou trabalhar no SUS e vou fazer o bem, entre aspas, entre muitas aspas, ou eu vou trabalhar no privado e vou focar no retorno financeiro. E, na verdade, tá fazendo bem nos dois lados e não é mal nenhum querer ter um retorno financeiro pelo nosso trabalho, mas é interessante ver como que é possível conciliar os dois até como uma forma de aprender e oferecer um melhor resultado, tanto para quem está no SUS quanto para os futuros pacientes privados, né? Mas enfim, voltando para a questão ali assim, do gerenciamento, né, de consultórios, em especial esses ali de Natal, que comentou. Lucas, eu te dizer que em relação à gestão em si, a gestão prática, assim, não tem muito mistério, tá? É uma coisa muito simples. É gerenciar uma empresa é igual se alguém já investiu no mercado financeiro, sabe que você olha lá o quadrinho, tem que ganhar mais do que deve, mas é tipo, não é muito diferente do que fazer uma boa gestão do próprio dinheiro, tá? Gerir uma empresa é igual gerenciar o próprio dinheiro. Eu não posso comprar no cartão mais do que meu salário me dá no final do mês e o que
E o gap que eu tenho, quanto maior ele for, na distância entre essas duas coisas, eu vou ter mais dinheiro para investir. Então, eu vou conseguir investir no equipamento novo, ou como na nossa vida pessoal, eu vou investir num curso para mim, ou eu vou viajar, vou investir na minha vida afetiva, emocional, sei lá, entendeu? Então, a parte prática disso eu acho relativamente fácil, tá? Isso aí tem 1 zilhão de cursos para isso. Mas eu acho que o que as pessoas, o que a gente poderia aprender melhor antes de começar a carreira é entender que a criatividade é mais importante que o conhecimento, como os grandes gênios da história já disseram. Porque o conhecimento gerencial, como você está perguntando, como é que é gerenciar a clínica e tal, é fácil. O difícil, por exemplo, é hoje, a maioria dos serviços do interior aqui do estado do Rio Grande do Sul são gerenciados por não médicos, tá? Isso é uma questão bem delicada e que é fruto do vazio que foi deixado pelos próprios médicos. Então, por exemplo, existem editais abertos. Como é que tu pode trabalhar no SUS? Como é que tu ganha dinheiro no SUS, tá? Eu tenho dois caminhos para ganhar dinheiro no SUS. Ou eu vou ser o médico do SUS, que daí talvez seja esse preconceito que acaba tendo as pessoas vendo assim, mas como assim o médico ganha, sei lá, R$ 50 uma consulta? Tá maluca? Eu não vou trabalhar por esse valor, eu não vou fazer isso. Só que as pessoas olham errado. Primeiro, de novo, olhando no âmbito unitário, tá? Quanto eu ganho numa consulta. Porque a maioria das consultas, às vezes, por exemplo, é um acompanhamento de glaucoma, é uma consulta que você não vai ter uma dedicação de 1 hora com aquele paciente, como se fosse um paciente que você vai planejar uma lente prêmio, por exemplo, tá? Então você vai ter um volume às vezes maior de pacientes, vai atender, sei lá, 35 pacientes numa manhã, que não é um absurdo, tipo, atendo um volume desse, atendendo bem cada paciente, tipo, eu não tenho uma reclamação, quando eu atendi, eu não atendo mais SUS hoje, mas quando eu atendia, não tinha reclamação, eu atendia bem meus pacientes, eu examinava eles do início ao fim, só que é uma consulta mais objetiva. Então se você pensar bem, se você ganha, sei lá, R$ 30, R$ 50 numa consulta, você atende 30 de manhã, 30 de tarde, pensa bem, você já ganha muito mais do que um médico de plantão que está ali na porta do hospital, podendo receber qualquer coisa num período de 12 horas, perder um paciente ou ter um caso grave. Tá entendendo como as pessoas fazem a conta, às vezes, de uma maneira. Talvez na minha cabeça não fazia muito sentido fazer essa conta. A conta tem que ser feita no todo, não pode ser feita no unitário. Tá? Quanto vale a minha hora? Eu sempre tenho um hábito muito, sempre foi meu hábito saber quanto vale a minha hora. Porque até isso, às vezes você trabalha um monte. E ou ganha, às vezes, num procedimento muito bem, mas quando você conta a sua hora, não faz sentido. Você entende? Por exemplo, hoje, obviamente, eu faço 20 cirurgias num turno, por exemplo. Eu ganho pouco no SUS, se eu fosse contar, óbvio, eu gostaria muito de fazer as 20 cirurgias no privado. Mas é impossível, porque um paciente privado, dependendo do planejamento cirúrgico dele, ele vai te demandar muito mais tempo. Então, por exemplo, se eu faço 3, 4 cirurgias privadas, né, particulares num turno, não vai empatar com o do SUS, mas vai chegar perto. E às vezes é o que o meu colega faz. Às vezes tem paciente aqui, colega meu aqui de Porto Alegre, que me conta, quanto é que tu, operei 3, 4, quanto que tu cobra? Tanto, faça a conta rapidinho. Eu fiz, cara, tipo, a pessoa acha às vezes que eu tô ganhando menos e eu tô ganhando quase empatado. Por quê? Porque, obviamente, eu cheguei também num patamar de técnica cirúrgica, etc, etc. Então, eu acho que a conta que as pessoas fazem é feita de uma maneira a iludir a gente que a gente está ganhando pouco, porque a gente ganha o valor por um paciente X. Você entende? Então, eu acho que a gestão do teu negócio, que você é um negócio. Primeiro que as pessoas têm que entender que você é uma empresa. Você é uma empresa, né? Então, a gestão do teu negócio, que é você, tem que ser feita como é feita numa empresa, sabe? Quanto que a gente produz por hora, que quanto que a nossa hora tá valendo, sabe? Eu acho que as pessoas fazem essa conta um pouco errado. Aí eu te falei, a gente pode ganhar dinheiro no SUS ou trabalhando bastante, atendendo um monte e ganhando muito mais do que um plantão, tá? Atendendo como oftalmo. Ou aí a coisa fica ainda mais interessante financeiramente, você pegando os contratos. Só que aí você vai ter que lembrar que pegar um contrato do SUS, por exemplo, você vai ter que ter um lugar para operar, você vai ter que ter um consultório para atender, você vai ter que ir exame. Tem todo um investimento que é feito quando você assume um serviço do SUS, né? Porque você vai ter que ter o serviço para poder oferecer aquilo. Você ser o dono do serviço. Aí você vai contratar alguém para atender para ti, ou tu vai atender,
E aí você vai ganhar também o lucro do contrato, que é bem interessante, por isso que tem pessoas hoje que fazem só isso da vida. Então, uma das discussões que agora eu estou na diretoria da Sorrigs ali nessa gestão atual, como defesa de classe e tal, e estava se levantando essa questão sobre essas pessoas que têm serviços, inclusive eu tenho um dos meus sócios que não é médico e que também já tinha um serviço dele, eu entrei junto com ele, e havia essa discussão dos médicos dizendo que é um absurdo e tal, terem pessoas que não são médicos administrando. Eu falei, sim, mas o problema é que os médicos deixaram esse espaço vazio. Por quê? Porque eu entendo, vão se dedicar no consultório, vão se dedicar a atender seu paciente, mas para que você tenha o prêmio, né, você tem que ter a semente primeiro. Então, escolheram não estar nesses espaços e outras pessoas estão nesses espaços. É a mesma coisa dos planos de saúde, das redes enormes que hoje verticalizam a medicina, onde o médico virou só um peão, entendeu? Virou só um itemzinho lá do checklist de coisas a pagar. Por quê? Porque não assumiu os espaços de liderança, não assumiu os espaços de gestão, não assumiu os espaços de. Porque dá trabalho. As pessoas também reclamam às vezes, mas elas não querem ter o trabalho de ir para a cidade do interior, montar o serviço. É chato. Você lida com o secretário de saúde. Essa era a parte mais chata da gestão das clínicas lá. Porque eram 26 municípios, eu tinha que ter reunião com o secretário de saúde, a gente tinha vários contratos do SUS diferentes. Lá até, como eu saí de lá, a clínica estava com 4 anos, agora ela já deve estar com 15, porque eu saí a gente montou em 2010, 16 anos mais ou menos. Eu tô aqui há 12, então a clínica estava com 4 anos. Então eu estava virando a chave ainda para o privado. Mas aqui, por exemplo, que é a clínica que eu tenho em Novo Hamburgo já está com 9 anos, a gente passou os primeiros 7 anos no SUS, completamente no SUS. Eu vou te dizer, eu tinha mais lucro naquela época. Agora que a gente está há 2 anos, só que, óbvio, o projeto de hoje que a gente tem lá é de longo prazo. Então, eu estou há 2 anos com. A gente mudou o nome, fez rebranding, focou em outro tipo de atendimento com nossa equipe. Então, agora a gente tem a clínica do SUS, que é em outro andar, porque você tem que separar as coisas, porque as pessoas querem um outro tipo de atendimento. Então, a gente está há 2 anos virando a chave agora para o privado e está indo, mas vai demorar um pouco mais. É um serviço um pouco mais lento. E numa cidade que não tinha um serviço de referência de oftalmo, tinha um espaço vazio ali, então acaba sendo um pouco mais fácil. Mas a gente tem que ocupar esse espaço no SUS primeiro, entendeu? E demanda trabalho, demanda tempo, demanda entender como é que é feito o financiamento do SUS, de onde vem essa verba, porque tem uma verba que ela é fixa, que é o MAC, tem o FAEC, que é uma verba específica do Ministério da Saúde para casos como, por exemplo, na catarata, o zero a fila, então, assim, tem um monte de política pública que tu tem que entender dos editais, tem que entender das portarias, das leis. Então, não é assim, não, o médico está fazendo trabalho de médico. É um pouco mais embaixo, sabe? E que eu acho, sim, que se tivessem médicos fazendo isso, seria muito melhor, porque ia ter uma visão não só de mercado, mas ia ter uma visão do que é o resultado melhor para o paciente, eu acho, né? Eticamente, a gente estaria muito mais qualificado do que alguém que não lida com o paciente, não tem essa visão, é, vai lidar muito mais como um mercado mesmo, né? Como retorno financeiro. Quanto mais retorno eu tiver, não importa se eu preciso baixar a qualidade do material que eu uso, eu vou querer ter mais retorno e vou baixar a qualidade do material. Como eu estou à frente, eu consigo dar esse filtro, né? A gente tem um filtro que impede que isso aconteça, né? Eu estou sempre à frente para barrar esse tipo de situação, mas ainda é algo que eu tenho que lutar contra, porque, obviamente, quem é empresário vai querer ter mais lucro, não importa o que queira fazer. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas é, eu acho que a parte de gestão é muito mais ser criativo, tipo, ir atrás de novas ideias e montar um negócio e, sabe, essa criatividade, botar a cabeça para funcionar, pensar um pouco fora da caixa, o que que dá para fazer, sabe? Marketing, posicionamento, o cliente, o paciente como cliente, essa parte é muito mais importante do que a parte gerencial, que é a do dia a dia. Acho que botar a criatividade para funcionar, pensar um pouco fora, o que que eu posso entregar. Em São Paulo mesmo teve um cara muito jovem que fez um serviço impressionante assim, ele montou um bloco cirúrgico, ele fez um trabalho de marketing, chamou colegas, ele fez um negócio assim virar um lugar que todo mundo queria operar, sabe?
e foi impressionante. Ele não tinha nada, ele não tinha nenhuma grande fortuna, nem nada assim, mas ele teve uma ideia muito legal. Então, eu acho que, como eu te disse, a gente está numa fase de transição de uma medicina que acabava tendo uma certa zona de conforto ali. É um mercado muito amplo, tem muita gente para atender e pouco médico. Essa coisa está mudando, né? Tem muito médico. Se a gente não aprender a ter mais criatividade, a pensar como a gente sendo um negócio, a gente sendo uma marca, a medicina mesmo teve que romper algumas barreiras, até na questão do conselho de ética ali, do código de ética em relação a marketing, o que é que eu posso falar, o que é que eu não posso falar. Eu acho que essa geração nova tem que estar muito antenada do que dá para falar, o que não dá para falar, sem sair, obviamente, não diria da missão assim da medicina, mas eu acho que existe uma ética, existe algo que precisa ser seguido, mas ao mesmo tempo não pode engessar a criatividade, sabe? Porque eu acho que isso é o que vai ser o maior diferencial de quem vai conseguir unir a tecnicidade, assim, o que eu sei fazer bem e levar isso para as pessoas que precisam, sabe? Porque esse espaço também na medicina privada está sendo ocupado por um monte de charlatão. Gente que sabe falar, que sabe envolver as pessoas, mas que não tem qualidade técnica. Aí tem um monte de gente que é muito bom, estudou pra caramba, sabe fazer o que está fazendo, mas não consegue chegar nos pacientes. Porque, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive hoje, onde quem impressiona mais ou quem mostra o que sabe fazer conquista as pessoas muito mais do que quem realmente sabe. Perfeito, Juliana. Respondeu muito bem, vou te dizer, a pergunta. Para finalizar, isso me lembrou uma live que a gente teve aqui na associação do professor Milton Jorge, e ele estava comentando um pouco sobre isso, assim, essa questão de marketing na medicina, né? E de que a gente tem que ser capaz de unir o que seria básico e lógico, né? Mas assim, um bom trabalho não basta hoje em dia se tu não conseguir chegar nas pessoas, mas só chegar nas pessoas, como tu bem falou, também não basta porque tu não vai entregar um bom trabalho. Agora, se tu tiver um bom trabalho e tiver uma boa forma de chegar nas pessoas com um marketing adequado, um marketing como deve ser, e uma boa comunicação e uma boa, enfim, uma boa medicina, vamos dizer assim, fica difícil de não dar certo, né? Ainda mais com estratégias assim de planejamento futuro e de estratégia de consultório. Então, acho que foi uma conversa muito bacana. A gente vai ter que encerrar porque o Zoom está nos cortando aqui, mas foi um prazer. Muito obrigado, tá? Aham, o prazer foi tudo meu, e complementando isso que você falou, e cada um vai achar seu caminho, sabe? O cara que gosta da área acadêmica, ele vai ser aquele cara que vai trazer novidades, ele vai trazer curiosidades, ele vai trazer aquilo que ele ama, sabe? Eu acho que a paixão é Uhum. algo difícil da gente fugir dela. Então, eu acho que é achar a sua paixão, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto de estar, por exemplo, eu gosto dos meus pacientes, sabe, de SUS, é saber operar bastante, ver o resultado, sabe? Ter um impacto, diminuir a fila. Então, isso eu acho legal, sabe? Saber que não tem. Hoje a gente zerou a fila de igrejinha de novo. Uma das coisas, o Milton é meu amigo pessoal, né? Então, eu já assisti ele falar sobre isso inúmeras vezes. E eu acho que uma das coisas mais importantes que ele sempre fala, assim, é descobrir a tua verdade, sabe? Não adianta, o que é muito difícil, porque as agências de marketing vão tentar te vender a ideia de que é possível fazer uma coisa, sabe? Tem uma fórmula, não tem fórmula, sabe? A fórmula é você, sabe? Saber qual é o teu jeito de se comunicar. Então, acho que a partir de agora, mais ainda para frente, as pessoas estão com uma carência realmente muito grande de conexão real. A gente tem muito contato, mas pouca conexão. Então, as pessoas que conseguirem realmente se conectar com os outros, sabe? Eu gosto da área acadêmica, que legal. Tipo, tu vai trazer novidades, vai trazer coisas que ninguém sabe, tu vai trazer de um jeito, às vezes, que a gente não sabe explicar, porque quem conhece muito uma coisa vai saber explicar para uma criança de 5 anos. Então, talvez vai trazer de uma outra maneira, quebrar a coisa técnica, falar como tu fala com o teu paciente no consultório, falar ali na rede social. Porque, obviamente, que tem um ego muito grande ainda envolvido. Os médicos passaram muito tempo, como eu te falei, engessados por um código de ética que perdeu o time, sabe? E deixou outras pessoas se conectarem e falarem com as pessoas antes da gente conseguir chegar lá, porque a gente era cortado o tempo inteiro. Então, a gente perdeu esse espaço, mas é capaz de voltar porque as pessoas
elas vão se conectar independente, né, se for com a gente ou com outras pessoas, mas a gente tem a capacidade técnica de fazer isso muito melhor. Então, é isso, achar a própria paixão, sabe? Achar quem você é, como você se comunica. O Milton fala muito isso sobre o anti-marketing, sabe? Ele tem um termo que ele criou, que é isso do anti-marketing, que é exatamente ir contra esse modelo de agência e sobre métricas frias, sabe? Ah, tantos mil seguidores, tantas mil, tanto faz, sabe? Porque se você conseguir impactar, e isso é uma coisa que os grandes influenciadores sabem, que se você conseguir, mesmo tendo milhões de seguidores, se você conseguir vender um produto de R$ 1.000 para 1.000 pessoas, você tem R$ 1 milhão. Então você não precisa ter uma grande plateia, você precisa ter uma pequena plateia fiel. Então, se você tem uma pequena plateia fiel, cada pessoa dessa falar de você para mais alguém e realmente querer falar bem de você, a gente volta pro mesmo boca a boca de antigamente, entendeu? Só que você precisa ter essa sua plateia fiel e ela só vai ser fiel a uma paixão, ela não vai ser fiel a uma pessoa. Então, é achar tua paixão, como é que você gosta de se comunicar, como é que você gosta de falar, ou do que você gosta de falar. E aí sim, tu vai conseguir encontrar algo que não vai ficar cansativo nem para você e nem para quem tá te ouvindo, entendeu? Então, acho que a mensagem final acho que é essa, é cada um encontrar essa sua paixão, fazer um bom plano, fazer as contas certas, saber o que é sucesso para si mesmo, não querer impressionar ninguém, sabe? E seguir, que a vida na oftalmologia para mim foi a escolha que eu já fiz e dentre todas foi ter escolhido a oftalmologia. Não, perfeito. Finalização maravilhosa. É isso, né? Ninguém vai nos ganhar em ser nós mesmos, né? Melhor do que a Não, gente. não Então, tem como. assim, a gente não pode tentar só correr o caminho já batido, tentar fazer como aquele cara que deu certo, como aquele outro, porque não vai ser como aquela pessoa, né? Então, a gente Não, tem que ser como nós devemos e queremos fazer, e aí sim, como tu bem disse, a gente vai entregar um produto único, que é o que, no final das contas, faz a pessoa comprar, voltar, ir na tua clínica, decidir para exato. operar contigo, não com um colega, e recomendar para um familiar ou para um amigo, né? Exato. Muito bom, muito Muito bom. obrigado. E a gente vê Tá? sucesso em todas as áreas, né? Pessoas que escolhem ficar na capital e têm sucesso, pessoas que escolhem ir É pro interior isso, e têm sucesso, pessoas que vão para a academia e têm sucesso. Então, assim, é isso. vamos seguir que cada um acha o seu caminho, mas tem que ser sincero consigo mesmo. Sim, sim. E boa sorte para ti. Espero que teu Muito caminho seja obrigado. bem iluminado. Tem boas referências aí, né? Então, acho que tá indo muito bem e com certeza eu vou ouvir falar de ti. Ah, maravilha. Muito obrigado, Juliana. Então tá, um Obrigado abraço, pela amigo. presença. Imagina, tamo Até a junto. próxima. Precisamos só chamar.